Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter um encontro com o Senhor sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, ele é filho de Deus. Esse texto, ele é muito especial, porque Jesus estava ali no seu processo de discipulado, de ensino, para preparar aqueles homens para dar continuidade à obra que Jesus iniciou. Eles foram os responsáveis ali para dar continuidade à igreja. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, ascende ao céu, e agora aqueles homens, ungidos pelo Espírito Santo, se tornam responsáveis ali, líderes da igreja, e começam a propagar o evangelho, e ali a igreja se espalha. Mas isso não quer dizer que eles tinham uma vida fácil, porque havia muita adversidade, muita dificuldade para eles realizarem essa obra. Nós historicamente já sabemos e biblicamente fala que houve perseguição, houve morte, e isso é a rotina daqueles que servem a Deus. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos adversidade, teríamos dificuldades, porque a vida, e isso faz parte da vida. Então naquele momento Jesus está preparando esses homens. Então Jesus era um homem muito didático na sua maneira de fazer as coisas. Ele fazia tudo com um propósito, ele era proposital demais no que ele fazia. O texto diz que ele estava com os homens, libera ele e fala: não, vocês vão, atravessam o Mar da Galileia. Para quem não sabe, o Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago dentro de Israel, né? Que ele é considerado mar por causa do tamanho dele, mas ele é um grande lago e ficava ali naquela região da Galileia, e ele fala assim: atravessa e vai para o outro lado, para outra margem. E Jesus fica, e a Bíblia diz que pela madrugada as ondas são fortes e o barco está no meio de uma tempestade, e Jesus ali vem ao encontro dele andando de forma sobrenatural sobre as águas. E essa é a história que Mateus está trazendo para nós. E Jesus queria, por meio dessa adversidade, dessa dificuldade, imagine o pânico, né? De você estar dentro de um barco, e não era um barco grande, né? É um barco pequeno. E no meio daquela vendaval, e o barco sendo açoitado, e a Bíblia diz que eles estavam ali com medo, mas quando eles olham a cena de Jesus vindo, e eles não reconhecem a Jesus, eles ainda ficam mais apavorados. Mas Pedro, né, intrépido como sempre, né, quando percebe que é Jesus, porque Jesus se identifica, ele fala: Jesus é o Senhor, me chama para ir junto. E aí nós temos aqui a cena de Pedro andando sobre as águas, né? E essa é a história em que nós vamos estudar um pouco hoje. Jesus, ele está ali querendo levar esses homens a um novo nível de fé. Como eu disse, Jesus, ele era muito proposital no que ele fazia, e ele sabia que aqueles homens iriam enfrentar adversidades, e essas adversidades exigiriam automaticamente um novo nível de fé.
Você sabe que a fé é algo intrínseco do ser humano, porém, a Bíblia também fala que a fé é um dom. Então existe a fé natural, que é a fé que nasce com o homem. Né? Todo homem tem fé. Mesmo o ateu, ele crê que ele é ateu. Então a fé é algo intrínseco do homem. Porém, existe uma fé espiritual e essa fé, ela é proveniente do Senhor. Só Deus pode nos dar essa fé, por meio do Espírito Santo, por sua palavra. Então Deus queria ali, o próprio Cristo queria ali ensinar, treinar esses homens a desenvolver essa fé, para que nos momentos de adversidade, porque se você acha que uma tempestade no meio do barco é um problema, imagine o que esses homens enfrentaram quando eles estavam estabelecendo a igreja e eles começaram a ser perseguidos e alguns mortos por conta da pregação do evangelho. Então, para esse tipo de adversidade que esses homens estavam sendo preparados. Então, isso ia exigir uma fé maior, um outro nível de fé. Então, Jesus queria ativar essa fé dentro deles. Queria acrescentar mais fé. Tanto que Jesus questiona, ó homens de pouca fé. Ou seja, eu não estou treinando vocês para vocês chegarem na hora da situação e ficarem com medo, mas vocês estão sendo treinados para reagir mediante a circunstância. Então Jesus queria ativar a fé desses homens. E como que ele fez isso? Ele permitiu essa circunstância toda e começou a ministrar na vida deles. Então Jesus queria nos levar a avançar em fé. Nós estamos, eles estavam numa mudança de ciclo. O ministério de Jesus teria ali um fim. Para quem não sabe, o ministério de Jesus foi relativamente curto. Foi uma média de 3 anos que ele passou com esses homens. E durante nesse curto período de tempo, ele precisava treinar esses homens. Ele não precisava apenas ensinar ou estabelecer a ordem do reino de Deus. Ou estabelecer ali as regras do reino de Deus. Mas ele precisava levar esses homens a ter fé. Por quê? Porque a única coisa que vai nos sustentar diante das adversidades é a fé. A vida cristã, ela começa, ela permanece e ela vai até o fim, tudo pela fé. Jesus nunca cobrou boa conduta ou bom comportamento dos seus discípulos. Jesus nunca repreendeu seus discípulos por mau comportamento, mas ele sempre os repreendeu por causa da falta de fé. Por quê? Porque o que predomina, o que prevalece, o que define a história da vida de um cristão é a fé. O bom comportamento, ele é uma consequência natural daquele que se converteu ao Senhor. E quando eu digo bom comportamento, eu não estou dizendo somente do bom comportamento natural. Isso todo mundo tem por obrigação. Mas eu estou dizendo do caráter de Cristo. Isso é uma consequência. Porém, o que vai sustentar a vida de um homem, de uma mulher de Deus, é ele permanecer em fé. Então, ele precisava treinar esses homens para isso. E por isso ele estava ali naquele momento permitindo isso. Sabe? E aquele momento era um momento de transição para que ele levasse esses homens a um novo nível de fé. Porque eles iriam ser exigidos na sua fé. Nós estamos agora diante de um momento de transição. Toda mudança de ano não tem nada de mágico. Mas existe algo, sim, importante em todo momento de transição, em todo fechamento ou início de ciclo. Nós estamos agora encerrando um ciclo, que é o ciclo do ano, e nós vamos encerrar um novo ciclo. Nós tivemos, principalmente nos últimos anos, nós tivemos experiências atípicas em que nos foi exigido uma fé. Nós passamos por pandemia, nós passamos por dificuldade, nós passamos pelas eleições, vamos passar pelo Lula agora em nome de Jesus. Ou seja, nós vamos. Nós passamos por adversidades. Agora, nós precisamos entender que nesse novo ano que se inicia, como o Éder ministrou aqui, Deus vai nos abençoar grandemente. Quem crê, diga amém. Mas uma fé vai ser exigida de nós.
Uma das coisas por que eu estou pregando e ministrando isso, é algo que o Senhor tem falado ao meu coração, porque uma das coisas que tem me indignado, e eu acho que é natural, né, trazer essa indignação dentro de mim, até porque eu sou pastor da igreja, é que eu não consigo administrar ainda, apesar de 20 anos como pastor já. Mas tem uma coisa que eu ainda não consigo administrar, é ver gente ficando para trás. É uma coisa que não encaixa dentro de mim. Eu já aprendi a lidar com várias situações que são comuns à vida da igreja. Mas se tem uma coisa que eu ainda não consigo administrar direito, é ver gente ficando para trás, é gente apostatando na fé, abandonando a fé. E o Senhor tem ministrado ao meu coração, porque esse tem sido um questionamento que eu faço diante de Deus. Por que, Deus? É ensinado, é ministrado, tem uma boa palavra, tem um bom ensino, tem uma boa teologia, tem um bom exemplo, e não estou falando de uma pessoa, mas no geral. Por que acontece isso? O Senhor tem ministrado ao meu coração? Porque falta fé. Porque o que nos sustenta no dia da adversidade é a fé. É a fé que nos faz permanecer. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos aprender a crescer em fé. Para cada situação da nossa vida, vai ser exigido de nós um novo nível de fé. E nós precisamos avançar nisso, porque se nós não avançarmos nisso, nós vamos ficar para trás também em muitas coisas. Por que tem pessoas, às vezes, que têm a sensação de que parece que estão correndo atrás do rabo o tempo todo? Roda, roda, roda e não sai do lugar, naquela área às vezes, específica da vida dela. Porque toda vez naquela situação em que é exigida uma fé, aquela pessoa ela não corresponde em conformidade com aquela circunstância. Então nós precisamos entender. Às vezes essa adversidade, essa luta que você tem passado, numa área específica da tua vida, ela na verdade está sendo um grande teste de fé. Que está exigindo, às vezes não é aquela fé que você tinha 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou alguns meses atrás, mas vai ser exigir de você um novo nível de fé. Uma nova atitude de fé. Aqueles homens já tinham experimentado algumas coisas com o Senhor. Mas agora Deus queria levá-los a um novo nível de fé. Então Deus estava permitindo aquela tempestade para que eles pudessem crescer na fé. Pode ser que você esteja passando por isso hoje. Uma tempestade na sua vida. Uma adversidade. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu estou te treinando. Porque a fé é como um músculo. Não tem jeito. Todo mundo foi preparado, você tem a estrutura de um fisiculturista. Os mesmos músculos de um homem bem forte. Sabe aqueles caras fortes? Todo homem nasceu com a mesma estrutura. A diferença é que o músculo não foi treinado. Davi, vem cá você. Você, vem cá. Sobe aqui, Davi. Quem já assistiu o filme com aquele ator, o The Rock lá, o Dwayne Johnson? Quem já assistiu? Né? Ele faz vários filmes. Ele é forte, aquele cara é grande demais. Né? Eu sigo ele no Instagram. O cara acorda 4 horas da manhã para malhar. O cara é uma estrutura que o cara anda assim, né? Um gigante. Ele e o Davi têm a mesma estrutura, né, The Rock? Mostra o músculo aí, Davi. Olha aí, ó. Mas aí, Davi. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo? A diferença, isso aqui é só um exemplo. O bíceps dele e o bíceps do Davi é o mesmo. A diferença é que aquele homem treina há muitos anos, né? E se prepara muito para ter aquele tamanho. A fé é a mesma coisa. Ele força o músculo, né? Ele agride o músculo. Obrigado, Davi. Dá uma salva de palmas para o Davi, gente.
Sabe, quem já teve essa experiência de ir na academia, aí depois que você vai na academia, que você faz uma atividade física, você fica todo dolorido. Quem já passou isso? Você consegue andar direito, né? Você sabe por quê? Porque o seu músculo foi agredido. E ali o que acontece? O seu músculo ele vai responder e ele responde com crescimento. É que você precisa ser perseverante e entender que também existem outras coisas, como alimentação. Não vou entrar aqui no detalhe, que não é a minha área. Mas eu estou dizendo o seguinte, fazendo um paralelo, uma analogia. A fé ela é como um músculo e ela precisa ser treinada. E quando que você é treinado? É que nem academia, irmãos. Por exemplo, o Carlão ele é daqueles caras que tem um prazer enorme de ir para academia. Ele treinou a cabeça, o corpo dele. Ele está naquele nível que se ele não for, ele já começa a ficar mal. Eu vou falar de mim. Eu não gosto de ir para academia, eu vou arrastado. Entendeu? Mas eu sei que é importante, não que eu queira ficar saradão. Não é esse o meu propósito. Mas eu estou dizendo o seguinte, que muitas vezes a nossa fé ela vai crescer, mas ela vai crescer em meio a momentos em que não serão agradáveis a nós. Quando estão entendendo, diga amém. Você precisa ter uma interpretação do que acontece na tua vida. A nossa fé ela precisa ser ativada. Como eu estou dizendo da musculatura. Se eu não ativar o músculo, ele não vai responder e não vai crescer. Se eu não ativar a minha fé, é justamente isso. Ela não vai crescer, ela não vai responder. Então eu queria falar nas próximas 2 semanas sobre como ativar a nossa fé. Eu tenho uma convicção muito grande que Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós e para nós como igreja, amém? Porém, eu creio que Deus vai nos levar a um novo nível de fé. E eu queria falar de algumas coisas aqui, como ativar a nossa fé. Vou falar um pouco hoje e na semana que vem, na nosso culto de ação de graças, eu encerro essa mensagem. Primeira coisa, como ativar a fé? Ouse acreditar na palavra do Senhor. No versículo 25 ao 29. Em meio à tempestade, em meio a um ambiente de medo e incredulidade, Pedro ousadamente ouve a voz de Jesus e fala, eu quero ir ter com você. E Jesus fala assim, vem. E quando Pedro ouviu aquela fala de Jesus, a Bíblia diz que Pedro, porque Jesus falou, ele sai da segurança do barco e caminha sobre as águas de forma sobrenatural. Se nós queremos ativar a nossa fé, nós precisamos apoiar a nossa fé na palavra de Deus. Por que muita gente vive uma vida de instabilidade, de incredulidade? Porque a fé que ela tem, e eu não questiono a fé de ninguém. O meu questionamento é aonde você está baseando a sua fé. Por que tem muita gente desfalecida, angustiada, nesses dias atuais? Vamos falar somente a nível de país. Mas pensa comigo. Você consegue ter fé na humanidade presente hoje? Com tanta gente fazendo o que é ruim? Você consegue ter confiança, seja qual for, e aqui eu não quero entrar em ideologia, mas seja qual for o governo, você consegue ter confiança em algum governo? Você consegue confiar em algum regime político, seja qual for? Você confia que as instituições humanas elas são suficientes para trazer tranquilidade, segurança, paz e recursos para a tua vida? Não. Tudo isso está gerando muita instabilidade, automaticamente incredulidade, medo, pânico, desespero. Por isso que nós não temos nem segurança sanitária, porque nós estamos vivendo com medo, né, que ainda existe, de pandemia.
Medo que toda hora você liga jornal, alguma coisa, tem alguma notícia ruim. Ou seja, o problema da fé é aonde a sua fé está apoiada. Pedro, ele andou sobre as águas e a fé dele foi ativada porque ele ousou confiar na palavra do Senhor. Foi conforme a palavra de Deus que ele ouviu. Ele falou, vem. Jesus falou, Pedro, vem. Quando Pedro ouviu a voz do Senhor, ele deu o passo para fora do barco. As ondas não tinham cessado. A tempestade não havia cessado. O ambiente continuava o mesmo. O mesmo que alguns minutos atrás era um ambiente que estava produzindo medo e incredulidade. Mas o coração de Pedro se encheu de fé quando ele ouviu a palavra do Senhor. Por isso que cada dia mais nós precisamos aprender a confiar na palavra. Deixa eu dar um exemplo para você. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vem, e ali a expressão exata de Romanos, capítulo 10, se eu não estiver enganado, é ouvir a pregação. Então é por meio da pregação que o meu coração se enche de fé. Eu ouço, minha mente assimila, meu espírito recebe aquela palavra e o meu coração é tomado de fé. Quando você vem para o culto, por isso que eu chamo a atenção, puxo a orelha, mando recado, mando mensagem, ligo se possível. Irmão, não falte no culto. Porque quando você é roubado no seu culto, você será roubado na sua fé. Cada vez que você deixa de estar no culto, você está perdendo uma medida de fé. Até o ponto de se tornar incrédulo. Não incrédulo no sentido de deixar de crer em Deus. É isso que muitos têm que entender, a jogada diabólica nessa história. Ninguém vai se tornar incrédulo uma vez que creu e confessou no Senhor. São raros e de forma muito, é uma exceção da exceção, aquele que diz, eu não creio mais em Deus. Depois de ter tido uma experiência real e genuína com o Senhor. Não. Mas ele não vai ter fé, não para deixar de crer, mas ele não vai ter a fé para poder reagir à circunstância e à adversidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, há níveis de fé. O primeiro nível de fé é a fé que eu creio. Simplesmente eu creio no Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Eu creio que Ele me salvou. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio que Ele me redimiu. Eu creio que Ele me libertou do poder do pecado. Eu creio nessa verdade. Eu creio que meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio na salvação, na eternidade. Só que eu preciso crescer em fé. E aí sim eu preciso aprender por meio da palavra de Deus. Agora, por exemplo, eu tomei uma decisão. Na época da pandemia eu fiz muito disso. Mas nesses últimos 2 meses, um mês antes das eleições, e agora, principalmente depois das eleições, eu tomei uma decisão no meu coração. Que eu ia evitar ao máximo assistir jornal e ver coisa de política. Não condeno quem faz isso. Mas todos que ficam o tempo todo vendo isso, todos, não tem um que eu conheça que fica vendo isso o tempo todo se não está ficando amargo. Porque é isso que me dá raiva. Eu começo a ouvir o jornal, começo a ouvir o jornal, começo a ouvir a notícia, começa a me dar uma raiva dentro de mim, que eu desligo. Eu percebo que aquilo está fazendo mais mal do que bem. E nesse momento, eu preciso crescer em fé. E eu não posso ficar amargo no coração. Aí você começa a ficar incrédulo. Você começa a ficar sem esperança, sem expectativa de futuro. E é isso que eu tenho visto na vida de algumas pessoas, principalmente de incrédulo
em Cristo Jesus, porque eles estão sem esperança de futuro. Meu Deus, isso aqui vai virar a Venezuela, isso aqui vai fazer aqui. E aí começa a entrar em desespero, porque isso é desespero. Então eu estou falando com o pastor dessa igreja local. Um alerta para você, tome cuidado. Eu não estou dizendo para você mudar suas convicções políticas, não. Não é minha função aqui. Mas a minha função é te dar um alerta em relação à questão da fé interior no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos de uma pessoa, assiste meia hora de jornal, ela começa a ficar o quê? Incrédula, amargurada, indignada. Pelo menos eu sou assim. Eu falei, não, vou parar com esse troço. Eu vou ouvir palavra, eu vou ler Bíblia, porque isso vai me trazer fé. Por quê? Porque eu decidi crer na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Que a bênção do Senhor está comigo. Não importa a circunstância. Ele cuida de mim. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Foi isso que nós confessamos aqui durante a pandemia. Desde o início da pandemia, eu me lembro que eu começava a declarar, fazer a igreja declarar. Creia nessa verdade, Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu não tenho os números exatos. Não tenho isso. Mas eu sempre fazia uma comparação com os números que as pessoas apresentavam, né, no jornal, na televisão, e o que a gente está vivendo na realidade interna de igreja. Pela graça de Deus. Né? Claro que sofremos com a pandemia, muitos irmãos ficaram doentes, mas pela graça de Deus, a perda foi mínima ou bem pequena, perto do que nós vimos por aí. Pela graça de Deus. Ou seja, porque nós declaramos e nos posicionamos em crer na palavra de Deus. Porque Pedro andou sobre as águas. Mas aí você fala assim, mas Pedro afundou. Tudo bem, mas ele andou. Ele ousou sair da segurança, da zona de conforto, mesmo em meio à adversidade, e andar sobre as águas. Muita gente às vezes não vive o sobrenatural de Deus porque ela ainda não quer abandonar a zona de conforto. Bom, aqui não está bom, mas eu tenho medo de ir para lá, porque se eu for para lá, não sei como é que vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Andar por fé é justamente isso. Hebreus capítulo 11, quando relata a respeito de Abraão, tem um texto lá que eu gosto muito, que diz que Abraão foi para o lugar em que Deus falou para ele ir, sem saber para onde ele ia. Quando Abraão sai da terra dele e vai para onde Deus gostaria que ele fosse, ele não sabia para onde Deus iria enviá-lo. Ele simplesmente obedeceu a voz e falou, eu vou, Deus me deu a palavra para ir para a direita, eu vou para a direita. Mas Deus não me mostrou exatamente onde é, não importa, eu vou dar o primeiro passo. Conforme eu dou o primeiro passo, ele vai me levar ao segundo passo. Mas por que tem gente que às vezes está aqui na beira do barco? Eu estou falando aqui, né? Aqui é a sua vida atual. Lá é o mar. O mar é a insegurança, mas é onde tem a oportunidade de viver milagres. O milagre não aconteceu dentro do barco, o milagre aconteceu fora do barco. Deus está nos chamando para pôr o pé na água nesses dias. Deus está te chamando para andar no sobrenatural. O Éder orou aqui pelo Espírito do Senhor e eu creio nisso. Você quer montar um negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Empreender é crer no sobrenatural. Não estou falando para ninguém fazer loucura. Estou fazendo aqui uma analogia. Todo empreendedor ele vai passar por isso. Eu estou aqui na minha segurança, da minha carteira assinada, num valor que não supre tudo que eu preciso, mas ele supre o mínimo que eu preciso, mas pelo menos eu tenho a segurança. Mas eu tenho sentido no meu coração Deus me chamando para empreender. Mas qual que é o problema? Lá eu não tenho a segurança da carteira assinada.
Estava com a minha equipe esses dias, eu falei, uma parte da minha equipe trabalha por conta. Quem trabalha por conta aqui? Levanta a mão. Tem 13º? Não. Tem, Bia? Vai ter 13º? Ah, Bia. Não vai. Não tem. Por quê? O empreendedor, ele passa por isso. Ele tem a oportunidade de ganhar muito mais. Mas ele também tem nas mãos já a certeza que pode ganhar muito menos. Porque ele não vai ter a segurança. Quando Pedro estava aqui, ele precisava ser levado para o sobrenatural. E o que ele fez isso? Abandonou a segurança do barco. Eu vejo na minha vida pessoal também que foi assim. Toda vez que Deus queria que eu fosse para uma área, para uma situação, eu tinha que abandonar a segurança que aquela situação em que eu estava vivendo me dava. E aí Deus falava assim, vai para tal situação. Eu falava, meu Deus, agora. Mas por quê? Porque é assim que Deus ativa a nossa fé. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, como que eu sou ativado na minha fé? Primeiro, crer na palavra de Deus. Segundo, visualize os seus sonhos. Coloque uma imagem diante dos seus olhos. Se você não consegue enxergar o seu futuro, você não vai chegar lá. É interessante a expressão de Pedro nessa história, porque Pedro falou assim, se é o Senhor, eu quero estar aí com o Senhor. Ele já se imaginou andando sobre as águas. De onde que ele tirou que ele ia andar sobre as águas? Mas você sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele se viu andando sobre as águas. A fé, ela vai afetar consequentemente, ou ela tem que andar alinhado com a nossa visão. Eu gosto de Bill Hybels, é um pastor americano, que ele fala que visão é o futuro, é a imagem de um futuro desejável. O que é ter uma visão? Quando eu falo, você precisa ter uma visão. Não é uma visão, eu vi um anjo. Eu tive uma visão, eu vi. Não. Isso pode acontecer. Isso é outra coisa. Dentro desse contexto, ter uma visão é você conseguir enxergar pela fé a circunstância antes dela acontecer. Isso é ter uma visão. Se nós queremos ser ativados na nossa fé, nós precisamos entender a primeira coisa. Eu estou aqui, mas a minha visão eu já estou lá. Quem está entendendo, diga amém. Hoje eu estou aqui. Mas dentro de mim, na visão que está concebida dentro de mim, eu já estou vivendo aquilo. Eu gosto da história de Abraão e Sara. Eu acho que eles relatam isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque a história desse casal, qual foi na Bíblia? Eles eram pessoas de idade. Abraão, quando foi ter Isaac, ele teve Isaac com 100 anos. E Sara com 99 anos. Imagine. Não tinha condição natural nenhuma. E é interessante que a promessa sobre Abraão é que ele seria pai de uma multidão. Olha que coisa. Abraão recebeu essa promessa quando ele tinha 75 anos de idade. Quando Deus o chama para sair da terra de onde ele estava, para ir para onde Deus gostaria, ele tinha 75 anos de idade. Então você que tem 40, já passou dos 40, acha que a vida você já não tem muita coisa para viver, deixa eu te falar uma coisa. Muita coisa ainda está para acontecer. Quantos creem nisso? Quem tem mais de 40, diga amém. Glória a Deus, eu também estou nessa faixa. Né, Gerson? Nós estamos nessa, né? Estamos aí, né? Não, porque tem gente que chega nessa idade e começa a dizer, já vivi. Porque lá atrás, você na sua cabeça, quem tinha 40 é velho. Deixa eu falar uma coisa, quem tem 40 é o novo 80, é o novo 80. Você tem muita coisa ainda para queimar, filho. É o novo 20? É verdade, não é o novo 80. É o contrário, obrigado. Confundi aqui. 40 é o novo 20. Entendeu? Ou seja, tem muita lenha. Muita coisa para fazer. Abraão recebe com 75 anos. E sabe qual que era o nome de Abraão? Antes, Abrão. Aí Deus vem e fala assim, eu vou mudar teu nome. Colocou um azinho a mais. Abraão.
que significa pai de multidão. Então, a partir de agora, Abraão, você vai chamar Abraão. Toda vez que alguém chamar o seu nome, ele vai declarar aquilo que você será, pai de multidão. Agora, imagine você falar para uma pessoa de 75 anos de idade que ela vai ser pai de um monte de filho. Naturalmente, você não consegue conceber isso. Então, toda vez que alguém chamava Abraão, o pai de multidão. Agora, imagine sua mulher Sara olhando para ele e falando, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E olha que na época nem Viagra tinha. Como é que vai ser? Não tenho condição. Mas vamos lá, Deus falou, eu vou confiar. Abraão, o almoço está pronto. Aí lá vinha ele, o pai de multidão chegando. Tinha filho? Ainda não. Aí chegava o funcionário dele, gritava, o pai de multidão, tem que te dar uma satisfação lá do que aconteceu lá na roça. Até que com 100 anos de idade, ele se tornou o pai de Isaac. Isaac de Jacó. Jacó teve seus filhos, que multiplicou. E hoje são milhares de milhares de milhares de milhares. Por quê? Porque ele creu, mas porque tinha uma visão. Lembre-se de uma coisa. O que é visão? Eu estou aqui. Mas dentro de mim eu já me enxergo lá. Quando Pedro, ele estava no barco, mas dentro dele, ele já estava na água. Quero fazer uma pergunta para você. Você está onde você está hoje, mas dentro de você, o que você está vivendo? O que você enxerga? Dentro de você, na sua visão, naquilo que Deus tem te dado, aonde você está? Eu me lembro desse testemunho, eu já comentei aqui, mas eu posso dar 2 testemunhos em relação a isso. Eu vou dar o meu, pessoal. Ontem eu estava até sentado na mesa de casa, estava conversando com a minha esposa ontem, ou antes de ontem. E ele estava falando com ela sobre fé, sobre a gente ter essa convicção. E eu falei, olha para o chaveiro. Porque anos atrás a gente não tinha uma casa própria. E naturalmente, humanamente, seria impossível ter uma casa por conta de recursos e condição não tinha. Eu morava de aluguel e muitos, para quem não sabe, eu cheguei a morar dentro do prédio da igreja com a minha família, quando éramos no outro prédio. Mas aí Deus deu uma visão para nós. Não, eu quero ter a minha casa própria. Falava com o Nilson agora ali antes do culto. Eu falei que eu fiquei tão indignado com uma vez, eu fiquei tão bravo com uma imobiliária que ela fez comigo, negócio de aluguel, de troca de casa lá, que eu falei, eu nunca mais me submeto a uma imobiliária na vida. Eu me lembro que eu comprei um chaveiro, coloquei lá no porta-chaveiro de casa e falei, essa é o chaveiro da minha casa. E logo depois de um tempo, Deus me deu a graça, usou uma pessoa, e a pessoa vendeu uma casa para mim, numa condição que ninguém faria, diretamente, pessoalmente, uma casa que eu nunca imaginei morar, porque e eu lembro que eu declarava, minha esposa, e nós orávamos, e nós declarávamos, é nossa. Nós vamos ter a nossa casa. Eu me lembro quando eu estava em 2017, eu fui na Guatemala, fui numa conferência numa igreja lá, e eu me lembro que a conferência, ela preparou até essa cena, uma família testemunhando que eles não tinham carro, e eles queriam um carro, porque eles queriam vir para a igreja principalmente, e essa igreja onde eu fui, na Guatemala, era uma igreja muito grande, ela cabia 12 mil pessoas, uma gigante, tamanho, então ela ficava muito afastada da cidade, o tamanho do prédio e do estacionamento é mais ou menos o tamanho do Parque Dom Pedro, lá do shopping. E essa mulher contando a história lá que ela queria muito ter um carro e ela não podia ter um carro. E ela falou que ela pegou os filhos, ela
ela não tinha um marido, cuidava dos filhos sozinho, gente muito simples. Ela falou que ela entrava no estacionamento da igreja. E ela com os filhos tudinho imaginava, nós temos um carro, Deus já nos deu um carro. E ela falou que ela fazia exatamente o que todo mundo fazia. Chegava andando a pé, imaginando que estava entrando de carro, e entrava na vaga assim, e punha os filhos e estacionou o carro. E ia para o culto e voltava. Aí você fala assim, pastor, mas todo mundo vai começar a fazer isso? Não, estou falando que é a fé daquela mulher. Ainda mostrou o vídeo, né? Eles fizeram uma encenação lá no estacionamento. E ali, no final, mostrou eles no carro novo deles lá. Deus abençoou e eles com o carro. Eu estou dizendo o seguinte. Dentro dessa mulher, o testemunho dela, ela estava andando de carro. Po Yong-Shu fala isso muito claro nos seus livros. Ele fala, aquilo que você não consegue enxergar, você jamais irá conquistar. Você que é líder de célula, que Deus possa injetar fé ao ponto de você enxergar que você já está fazendo a festa da multiplicação da sua célula. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. E quem está comigo aqui há muito tempo sabe disso. Esse prédio vai ficar pequeno para aquilo que Deus tem para nós. Eu creio nisso. Certa vez um cachorro passeava distraidamente pelo caminho perto da floresta. Quando viu uma lebre passar rapidamente de uma moita para outra. Sentiu seu cheiro, arrepiou-se todinho e saiu correndo à procura da sua caça. E foi aquela correria. Ao ouvir os latidos, os cachorros da redondeza também levantaram as orelhas, aguçaram o faro e começaram a procurar a presa. E saiu o cachorro de todo quintal, na maior barulheira. À frente, a lebre corria desesperadamente procurando esconderijo. Atrás, o cachorro que viu a lebre perseguia sua caça com furor. Atrás dele, outros cachorros que vinham ver o que acontecia, outros cachorros começaram a entrar nessa história. Todos curiosos à procura do motivo do tamanho alvoroço. E entraram pela mata, passavam córregos, saltavam pelas moitas, até que alguns começaram a desistir. Afinal, para que tanto esforço, tanta correria? Começaram a pensar. Mas o cachorro que viu a lebre continuou implacável em sua perseguição. Ele sentiu o cheiro, viu a caça, sentiu o efeito da sua presença, sabia que era real e não fruto da sua imaginação. Minutos depois, o cachorro voltou com a lebre na boca. É assim que acontece conosco. Só quem tem visão persevera e permanece. Assim é conosco. Primeiro eu preciso ver. E é por meio dessa fé praticada na minha visão, é que eu vou conseguir ter a fé para permanecer até onde Deus me chamou para permanecer. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ter uma visão clara da obra de Deus, do nosso chamado ministerial, das promessas de Deus para nós. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, é preciso ter uma visão de Deus para a nossa vida. Aonde você quer chegar? A visão, ela nos leva a viver aquilo que o natural não pode viver. A visão, ela nos leva a viver o impossível. Na verdade, o impossível só se torna possível por meio de uma visão. Hoje eu estava em casa e eu achei um documentário do Elon Musk. Eu achei interessante nesse documentário que ele fala, e eu vou resumir rapidamente, ele fala que eles acessavam o site da NASA e falavam assim, mas eles não falam de ir para Marte? Elon Musk está com essa ideia. Né? Eles não falam mais de ir para Marte, os Estados Unidos nem foguete mais produzia. E aí até que na cabeça dele ele falou assim, eu vou fazer isso acontecer. E o documentário mostra que ele foi aí que ele
cria a empresa SpaceX. E agora o cara evoluiu tanto que agora, antigamente todo mundo só fazia subir foguete. Agora ele faz subir, já faz descer e estacionar de novo. Ele criou isso. Todo mundo disse para ele assim, você não vai conseguir, você vai quebrar a cara. E ele falou assim, eu ignorei tudo isso. Ele falou isso no documentário, eu via isso acontecer. Aquilo que disseram que era impossível, dentro da cabeça dele, era possível. O que você está enxergando para você nos próximos dias? O que você está enxergando para você no próximo ano? Qual é a visão que Deus está te dando ao seu respeito nos próximos anos? E para encerrar, eu disse, creia na palavra, tenha uma visão e proclame seu alvo publicamente. Se você não falar com convicção, ninguém vai acreditar. Nós somos os da fé, e os da fé declaram. Pedro falou, eu vou. Pode ser que alguém tenha falado assim, ele é maluco, devia ter ficado quieto. Porque pelo menos ninguém ia falar nada. Mas ele falou, eu vou. Eu estou aí, Jesus. Você percebe que o ambiente do barco, e é isso que a gente tem que romper. Porque às vezes nós vivemos um ambiente de muita incredulidade, e por conta desse ambiente nós ficamos com medo de nos posicionar em fé. Por isso que Jesus tem um momento que a Bíblia diz que ele vai orar por aquela menina, a filha de Jairo. E a Bíblia diz que a menina, quando ele chega lá, a menina estava morta. Mas aí Jesus tem uma coisa interessante que ele fala assim, vai todo mundo para fora. Fica só o pai e alguns discípulos aqui comigo. E a menina já estava morta, estava todo mundo dizendo lá fora, olha, ela morreu. Mas ele falou assim, essa menina não está morta, ela dorme. E ele orou e a menina ressuscitou. Mas Jesus só pôde fazer esse milagre naquele momento porque ele, limpou o ambiente. Nós precisamos entender que às vezes nós vamos estar em ambientes de muita incredulidade. E aí às vezes a gente fica intimidado no que diz respeito à nossa declaração de fé. Porque alguém vai questionar, porque alguém vai falar. Então nós precisamos entender. Olha o que diz ali a carta 2 aos Coríntios, capítulo 13, 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Diga assim, primeiro eu creio. Depois eu falo. Eu criei, por isso falei. Falar antes de acontecer é fé. Falar depois é apenas uma constatação. Você já viu aqueles profetas que quando acontece alguma coisa, falam assim, não, Deus já tinha falado comigo. Mas ele não falou antes. Nós precisamos aprender a declarar. A fé, ela vai ser ativada quando eu ouço a palavra, quando eu enxergo e quando eu falo. Até porque quando você fala, você se compromete. Não é assim? Agora eu tenho que ir mesmo, porque agora eu falei. Mas você declara. Quem espera para acontecer e não fala, quem espera acontecer para não falar, ele vive só no nível do natural. Mas se nós queremos viver por fé, nós precisamos começar a declarar. Eu creio. Por isso que Deus fazia esse exemplo como Abraão. Por quê? Abraão, ele era obrigado a declarar aquilo que Deus definiu na vida dele. Imagine alguém chegando para ele. Pois não, seu nome. Ele falou assim, pai de multidão. Fala, mas eu conheço a sua história, você não tem filho. Não, eu sou o pai de multidão. É isso que nós precisamos entender. Nós começamos a declarar isso. Aquilo que eu sou em Cristo. Eu sou abençoado. Ah, mas tem coisas na minha vida. Não importa, eu sou abençoado. Quem é abençoado, diga amém. Você é abençoado. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ah, mas tem uma situação. Mas eu estou em Cristo, eu estou debaixo do favor de Deus. Eu estou vivendo a graça de Deus. Eu sou abençoado e eu sou filho de Deus. Eu declaro. Eu declaro que minhas filhas serão.
Eu declaro que é o meu casamento. Eu declaro. Sabe porque tem gente também que está sofrendo nessa questão? Porque a declaração dele também é ruim. Ah, esse casamento aqui é uma droga. Ah, essa pessoa aqui, ó, ela não presta. E às vezes não presta mesmo, eu estou falando da família, tá? É como um pai. Quantas vezes eu já tive de lidar com gente que, adulta, pai de família, mas até hoje carrega a semente maligna de uma palavra que às vezes o pai, a mãe ou alguém deu lá atrás. Você nunca vai dar certo na vida. Você é um imbecil. Nós precisamos aprender a declarar por fé. Declara isso na tua vida. Se nós cremos que Deus vai fazer, nós temos que abrir a boca. Proclame o êxito do seu ministério, proclame o êxito da sua família, proclame o êxito dos seus filhos, proclame o êxito do seu casamento, proclame o êxito, a bênção de Deus sobre a tua vida. Nós estamos vivendo numa época em muita gente falando mal, de forma negativa, pejorativa, de forma crítica, para desqualificar circunstâncias, lugares, pessoas. Mas nós somos o povo de fé, o povo que declara, o povo que fala aquilo que Deus vai fazer. Para muitos, o ano de 2023 pode ser um grande problema. Para nós vai ser um ano de muita bênção. Declare isso sobre a tua vida. Não importa a circunstância. É tempo de nós declararmos isso. De nós crescermos em fé. Eu queria chamar o louvor para cima. Eu queria que nós abríssemos Isaías 53. Enquanto o louvor sobe. No versículo 4. Isaías 53, 4. Fique de pé. Quando nós falamos de fé, nós precisamos entender quem é o autor da nossa fé. Eu comecei a mensagem dizendo: aonde você está baseando a tua fé? Em pessoas, circunstâncias, condições, governo? Ou você confia no Senhor? Nós precisamos entender que não basta crer, mas crer na pessoa certa, que é na pessoa de Cristo, porque é só Ele que morreu e ressuscitou. Isaías 53 diz assim no versículo 4. Certamente, Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si aquilo que nos afligia, que nos trazia tormento, sofrimento, angústia. Ele pegou de nós, porque a cruz é a obra da substituição, onde Cristo morreu no nosso lugar. Então hoje eu vivo abençoado, não porque eu me tornei merecedor por coisas que eu fiz, mas porque eu creio na obra de Cristo na cruz. Quando eu disse para você, você precisa crer de forma correta. É você crer na obra correta. Quando você olha para você, pode ser que a sua própria vida gere uma certa incredulidade. Não tenha problema. Todos nós, ao olharmos para nós, vamos passar por isso. Quanto mais eu olho para mim, menos qualificado eu me sinto. Mas quando eu olho para Jesus, como diz o texto de Hebreus, Ele é o autor e consumador da minha fé. É por meio dele, é a obra dele, é o exemplo dele, é a palavra dele que me sustenta em fé.
Pode ser que você esteja passando por tempos de adversidades, alguma área na sua vida, muita luta. Mas o Senhor, nesses dias, Ele quer ativar a nossa fé. Feche os seus olhos. Creia na palavra de Deus. Deus tem 8.000 promessas nas Escrituras. Cada uma falando ao seu respeito. Creia que essas promessas são para você.